tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Como é que foi o final de semana? Descansou? Tem que pegar um dia para descansar, hein? Bom, o pessoal que está chegando na gravação, né, já chega curtindo o vídeo aí, para a gente saber que tem mais gente e tal. O que a gente vai fazer hoje? Hoje, durante a aula, eu vou conversar com vocês sobre como que vocês vão aumentar a velocidade com que vocês aprendem, tá? Pra vocês aprenderem mais rápido, né? Porque não adianta nada também ficar aprendendo, demorar a vida inteira para aprender a matéria, né? Tem que aprender bem rapidinho para já avançar, já conseguir fazer muita prova antiga, já conseguir acelerar aí no vestibular. Então essa é uma estratégia muito bacana que eu usei muito durante a minha preparação e eu recomendo que vocês usem também, porque vai ajudar vocês a conquistar a aprovação de vocês mais rápido, tá? Enfim, a mentoria é exclusiva para os alunos do quadro e a gente em breve vai voltar a abrir vagas na mentoria. A mentoria de hoje, né, ela fala sobre uma estratégia que tem algumas observações. Eu vou dar um contexto para você aqui, tá? Só faz sentido você seguir essa estratégia se você se encontrar aí no seu desenvolvimento, na sua preparação, num nível no qual você consegue já resolver a maioria das questões do seu vestibular sem recorrer a nenhuma consulta. Bruno, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vamos supor que você está ali estudando para o Enem e você já consegue resolver 90% das questões do Enem sobre um determinado assunto sem consulta. Então, beleza. Você já pode usar essa estratégia que eu vou apresentar para você hoje, tá bom? Bruno, mas beleza, eu consigo fazer isso em matemática, mas em ciências humanas eu ainda não consigo. Então, beleza. Então, você não vai usar essa estratégia em ciências humanas. Você vai usar em matemática. Na verdade, você não deveria usar nem em matemática. Você deveria deixar para usar o tempo que você vai gastar executando essa estratégia, focando em desenvolver seu conhecimento de ciências humanas. Mas, se você precisar usar, né, porque também pode ser uma questão de necessidade, você vai usar em matemática, não vai usar em ciências humanas, né? Por que isso, Bruno? Por que você está falando isso? Você vai ver que essa estratégia tem a ver com você ensinar para as pessoas, né? Como você ensina, o que você ensina, o que você não ensina, né? Porque o ato de ensinar é uma ferramenta poderosa, assim, na construção e na consolidação do conhecimento, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, de repente, sem resultados, sem experiência, elas começam a se posicionar como especialistas, né? Se você entrar em alguns grupos do Facebook de vestibulandos, você vai ver várias pessoas que estão naqueles grupos ali há 5, 6 anos ensinando como passar no vestibular, mas elas mesmas nunca passaram, né? Então, assim, eu estou aqui no grupo alunos de vestibulandos de medicina, né? E aí alguém pergunta, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo? Aí a pessoa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Só que a pessoa nunca passou na prova. Então, como que ela vai te ensinar a fazer uma coisa que ela nunca fez? É difícil. São raros os casos, né? A gente vê no futebol, talvez, né? Tem aí os treinadores que não eram grandes jogadores, mas hoje são campeões, multicampeões, mundiais, nacionais, continentais. Sim, mas eles têm resultados, né? Eles já ajudaram várias pessoas a passar, já têm o reconhecimento de outras pessoas, né? Já conquistaram vários títulos, né? Não é o caso desses grupos de Facebook, ou de Instagram, ou de qualquer que seja a rede social, de pessoas que ficam ali, eu vou te ensinar a passar em medicina no Enem, e a pessoa nunca passou, a pessoa passou em letras. Bruno, você tá com preconceito? Não tô com preconceito. Medicina você precisa de 800 e tal, e letras você não precisa de 800. Bruno, mas aí você tá falando que o cara não sabe? Mas não sei se ele sabe, se ele não sabe, né? Porque ele nunca passou, então como que ele vai me provar que sabe? Ele pode ser muito bom para tirar nota numa prova de redação, mas passar em medicina, né? Difícil. Bruno, mas aí é complicado. É complicado você apostar a sua aprovação nos conselhos dessa pessoa, né? Porque a pessoa nunca fez isso, nunca ajudou ninguém a fazer. Então, não faz muito sentido você seguir um especialista que não tem resultado, né? Porque a verdade é que muitas pessoas ensinam aquilo que elas não sabem. E é normal isso, né? Isso não é de hoje, não é coisa da internet. Isso é coisa da vida, né? A internet faz parecer que esse fenômeno é exclusivo da internet, mas não é. Isso acontece no mundo inteiro, desde que a gente está aí, tem pessoas ensinando aquilo que elas não sabem, né? Por exemplo, durante muito tempo, pessoas falaram que a Terra era
Terra plana, né? Aí depois cientistas fizeram experimentos, foram lá na Lua, olharam assim, e virou, realmente, a Terra não é plana, a Terra é redonda, e chegaram, tipo esfera, parece uma esfera, né? Não é bem uma esfera, mas eles veem como se fosse uma esfera redondinha, né? Não é redondinha. Mas também não é quadrada, nem retangular, nem plana. É muito complicado, as pessoas estão aí ensinando o que elas não sabem há muito tempo, né? E agora com as redes sociais fica mais fácil ainda difundir esse conhecimento que não é conhecimento, né? O pessoal agora chama até, tem um nome bonito, né? Pra quando você fala uma coisa que é mentira, tem pessoal que fala que é fake news, né? Tem um ditado, né, que o pessoal fala na roça e no interior, aqui em Minas a gente fala bastante, apesar daqui não ser muito roça, não, mas aqui tem um ar de interior. A gente fala assim que galinha que acompanha pato morre afogada, né? O pato ele nada mais ou menos, né? E aí você vai seguindo ali a galinha vai seguindo e ela afoga, né? Até que esse ditado não se aplica muito, porque o pato ele consegue nadar, né? O que eu tô querendo dizer é que se você seguir pessoas que não têm resultados e que também não têm experiência, dificilmente você vai conseguir alguma coisa boa, né? A chance de você ser levado pro buraco é muito, muito grande. E às vezes as pessoas, elas não te levam pro buraco assim só com conselhos. Tem outras coisas que elas podem fazer, outros comportamentos que vão te prejudicar. Por exemplo, uma vez eu dava aula num cursinho aqui em Belo Horizonte, né, o melhor cursinho de Belo Horizonte e tal, e estava descendo o elevador do prédio e vínhamos um professor da turma ITA, um aluno da turma ITA, muito dedicado, muito estudioso, e eu. Eu fiquei caladinho, né, mesmo porque o professor estava todo animadão, e o professor, eu cumprimentei o professor, né, e tal, e ele falou do aluno, esse aluno que eu falei, é muito estudioso, muito dedicado, e aí o professor falou assim, não, esse cara é muito bom, esse cara aqui já vai passar, já pode até reservar a vaga dele lá no alojamento do ITA, já pode começar a olhar apartamento, enfim, já pode comprar o celular de São José dos Campos, número de São José dos Campos, esse aqui vai passar. E o fato é que o aluno não passou, né? Ele recebeu aí um grande elogio e tal, mas a verdade é que os elogios, eles nos motivam, a gente gosta de receber elogios, mas os elogios, aí depende um pouco da pessoa, né? A pessoa fala, eu recebi um elogio, eu vou me dedicar ainda mais para receber mais elogios, aí tem que pensar bem direitinho sobre isso, mas uma outra questão. Mas o fato é que os elogios, em geral, eles não te mostram nenhum ponto de melhoria. Se elogiou é porque tá bom, né? Então você fala assim, você tá indo muito bem, você é um grande aluno, o que vai melhorar, né? Não tem muito que melhorar, né? Então tome muito cuidado com os elogios, tá? Porque via de regra, os elogios não vão te ajudar a se desenvolver muito. A questão de motivação e tal. Mas quando você entra num ritmo de competição, né? Que é o caso do vestibular, o que vai te ajudar mesmo é saber onde você tem que melhorar. Na maioria das vezes, essa informação não vem como um elogio, vem como uma crítica. Por exemplo, vi aqui que você teve 70% de aproveitamento em matemática, né? Você realmente melhorou bastante aí da última vez que você tinha 60%, mas você ainda precisa melhorar esses 30% aqui, ó. Tá vendo? Você errou todas as questões sobre esse tópico, todas sobre aquilo. O que aconteceu? Eu não estudei esse tópico não, porque eu acho muito difícil. Mas vai te ajudar a deixar de estudar alguma coisa só porque você acha difícil, sendo que é importante? Não, realmente, né? Então você tem que estudar, precisa mudar esse comportamento. A pessoa fala, né? Aí o aluno que recebe isso bem fala, não, realmente, a pessoa tem razão, né? Poxa, não precisava dar esse vacilo, podia ter estudado. E tem gente que vai falar assim, nossa, mas esse professor, ele podia ter me elogiado, porque eu melhorei os 70%. Sim, ele poderia ter te elogiado, né? Ele até comentou, mas 70% não vão servir para sua aprovação. Então, faz muito sentido ficar se apegando a elogios, né? E essa estratégia que eu vou falar, ela leva tudo isso em consideração. E assim, simplificadamente, né, essa estratégia é a seguinte, o fundamento é ensinar, é uma ótima forma de aprender, né? E por que ensinar é uma maneira muito boa de aprender? Porque permite que você identifique aquilo que você ainda não sabe. Porque quando você está explicando para alguém, a pessoa tem uma dúvida, e se você não consegue sanar a dúvida da pessoa, é um sinal de que você ainda não aprendeu aquela parte, né, que a pessoa tem dúvida. Então mostra alguma coisa que você precisa estudar mais. Tem até um físico muito
muito famoso, né, que chama Richard Feynman, que ele usava uma técnica assim para aprender, que era a seguinte: ele explicava as coisas para ele mesmo em voz alta. E por que ele fazia isso? Porque na hora que ele começava a gaguejar, via que não estava dominando o assunto, né, que precisava entender melhor, que ainda não tinha um nível de entendimento adequado, né. O que mais? Por que ensinar é uma excelente forma de aprender? Porque fortalece aqueles conhecimentos que você já tem. Então, de repente, tem algum assunto ali que você já tem um conhecimento bom e tal, mas ainda precisa de fortalecer, você vai lá e consegue fortalecer esse conhecimento, tá? Quando você está ensinando para alguém, né, e vê a pessoa aplicando aquilo que você ensinou, você percebe onde que a pessoa acerta e onde que a pessoa erra. Então, ensinar é uma ótima forma de você identificar onde as pessoas mais derrapam, para você tomar cuidado para não derrapar. E outra coisa que é muito legal é quando você ensina para alguém, você reforça para você mesmo que você sabe, e isso aumenta a sua confiança, né? Massageia um pouco o seu ego, né? Talvez por isso a gente, como professor, gosta tanto de ensinar, né? Porque a gente está sempre mostrando para as pessoas que a gente sabe, as pessoas agradecem, olha, muito obrigado, você sabe tanto, né? E a gente fica assim, olha, falou que eu sei, como é que eu sou especial, né? Isso deixa a gente num nível de confiança maior, né? Então deixa a gente com um nível de confiança bacana. Agora, tem o jeito certo e o jeito errado de ensinar, né? O jeito errado de usar essa estratégia é ensinar o que você não sabe, né? Por quê? Porque você vai atrapalhar seu coleguinha, né? Outro motivo, né, é porque você perde tempo. Você perde tempo tentando ensinar um assunto, quando na verdade você deveria estar investindo esse tempo para aprender aquele assunto. Você se queima porque as pessoas começam a perceber que você não sabe e você acaba minando a sua confiança. Então, ensinar aquilo que você não sabe não é legal. Você vai jogando as pessoas pro buraco, né, que é o mais importante aí, que você acaba prejudicando as outras, né? O jeito errado de ensinar, né, é ensinar aquilo que você aprendeu com alguém que não sabe, né? Tentar tirar um conhecimento, né? Adquirir um conhecimento a partir de alguém que não sabe o que está falando, né? Então, por exemplo, hoje é muito comum, né? Matemática, física e química é muito fácil você identificar, porque você vai lá, estuda, aprende errado, né? Quando você aprende errado, faz um teste e tira uma nota ruim. Então você pensa, pô, aprendi errado, eu não vou lá aprender com aquela pessoa mais. Ela não sabe nada, ela me ensinou, eu fiz tudo que ela falou e tá tudo errado, né? Inclusive apareceram situações aqui exatamente iguais às que ela me ensinou e no final das contas deu errado. Ela falou comigo que a Terra era plana, eu marquei lá e na verdade a Terra é uma esfera, né? Então eu não vou aprender com aquela pessoa mais. Mas quando a gente está falando aí de estratégia de estudos, como passar no vestibular, você vai descobrir que está errado depois de um ano, né? Não fica aprendendo com essas pessoas, não, e nem passa esse conhecimento para frente, tá? Por quê? Porque você aprende errado. E aquele tempo que você poderia usar praticando da maneira correta, né? Para aprender da maneira correta, você desperdiça praticando errado, aprendendo errado, né? Muito ruim mesmo. Então você não deve tentar aprender com alguém que não sabe sobre o que está falando. E um outro jeito errado também é ficar ensinando só a teoria. Imagina só que alguém chegou para você e falou assim, tô precisando de uma ajuda aqui com leis de Newton. Aí você foi lá ensinar para a pessoa, vocês ficaram lá um tempão e você está explicando as leis de Newton para a pessoa. Só contando lá o que é inércia, ação e reação, força, massa vezes aceleração, variação da quantidade de movimento. Você fica nesse jogo de palavras e conta casos e tal e faz uma graça, mas não faz nenhum exercício com a pessoa. Não mostra a pessoa como que resolve um exercício. Não mostra a pessoa como que ela enfrenta uma questão de prova, sei lá, na área de humanas. Não mostra para a pessoa como que ela aplica aquele conhecimento. O que você se transforma? Você se transforma numa pessoa que decora e repete palavras que não fazem sentido nenhum, frases sem sentido nenhum na sua cabeça, né? Tipo, a gente vê aquelas séries sobre ciência, né? E os caras explicando física moderna e tal, tipo Dark, assim, que os caras estão explicando, física moderna, não sei o que, no tempo, não sei o que, relatividade, os caras falam, mas eles nem sabem o que eles estão falando, né? É um assunto, assim, que o cara não tem noção nenhuma. Então ele tá um papagaio ali, né? Um artista só falando. Tudo bem, ele se propôs a fazer aquilo, mas ele não sabe, então você vira um papagaio, né? E você acaba ensinando as outras pessoas a serem papagaios também. E você fica se iludindo, né? Eu lembro que tinha uma época que eu trabalhava numa escola, e eu trabalhava lá mais na direção, né? Junto com os diretores. E eles estavam fazendo o planejamento e tal, das aulas, e era a distribuição de uma determinada disciplina lá, né?
né? E o pessoal estava definindo qual professor que ia dar qual frente da matéria e tal. Eu falei assim, né, na minha ingenuidade, falei assim, não, mas tanto faz, pô, o professor dá aula da matéria tal, ele pode dar qualquer frente, né? Aí o diretor falou assim, Bruno, então, na verdade, tem professor aqui que ele só sabe ensinar uma frente, né? Eu falei assim, ah, é? Então tá bom. E aí eles falavam assim, né? Eles falavam assim, mas como que nós vamos... não pode dar essa frente aqui para esse professor, não, porque ele até sabe ensinar, mas ele não faz exercício. E no vestibular tal é muito importante fazer exercício. Mas como assim que o professor não faz exercício? Ele, Bruno, o professor não sabe fazer exercício. Tem professor que já decorou a matéria e não sabe fazer mais exercício. Eu falei assim, gente, isso é um absurdo, né? E depois eu descobri que, na verdade, era muito comum. Tem muito professor que não faz mesmo exercício na sala de aula. Cada um tem os seus motivos, né? Imagina uma pessoa que dá 60 aulas por semana, ela tem que dar 12 aulas por dia, e muitas vezes ela dá a mesma aula, até para otimizar o tempo dela, ela só ensina a matéria, ela não faz exercício nenhum, né? Então ela faz uns 2 ou 3 exercícios que ela já decorou. Acontece, né? E isso até se confirmava quando a gente ia fazer a resolução dos vestibulares, né? Que os professores, eles não conseguiam resolver as questões, muitos professores. Não tinham a prática de resolver questões, né? Eles tinham a prática de ensinar a matéria. Então você também corre esse risco aí, de ficar parecendo que você sabe a matéria, mas na verdade você é um grande artista que só sabe ensinar a teoria, mas na prática você não consegue resolver nenhuma questão. Então, cuidado, tá? Não vai ensinar nada que você não sabe, não, porque senão vai acontecer algo parecido com você, tá? Bruno, qual que é o jeito certo, então? É você ensinar quando você já sabe bem o assunto e você já teve resultados que sugerem, que comprovam que você já aprendeu tudo que você precisava aprender. Só faz sentido você ensinar nesse contexto. Que tipo de resultado, Bruno? Sei lá, você está fazendo os simulados e suas notas dos simulados estão muito boas. Você pode se dar o luxo de ensinar para alguém. Bruno, você está falando que se eu estiver indo mal no simulado eu não devo ensinar? É exatamente isso. Por quê? Porque não faz sentido você perder tempo ensinando algo que você ainda não sabe. Faz mais sentido você se desenvolver, investir tempo em você. Cuidar de você primeiro, entendeu? Eu lembro que quando eu era adolescente, né, passava um seriado que chamava SOS Malibu. Era um seriado que se passava na Califórnia, nos Estados Unidos, né? E o contexto ali do seriado era em torno de um grupo de salva-vidas. Então tinha as intrigas amorosas, era tipo uma malhação de salva-vidas. Em uma cena, né, o professor do time de salva-vidas, né, eles recrutaram um novo grupo de salva-vidas, estavam treinando e perguntaram assim, imagina que você está salvando uma pessoa no fundo do mar, né, no mar. E aí essa pessoa está desacordada. E você está vendo que que a correnteza está te levando para bater em uma madeira, né? Do pia, por exemplo. O que você faz? Uma pessoa, né, falou assim, você tem que se colocar na posição da vítima, né? E você bate na madeira no lugar da pessoa. Aí o professor falou assim, sim, aí você bate e se você ficar desacordado? Morrem os dois afogados, é isso? Depois eu fui perguntar para um amigo meu que é bombeiro, ele falou assim, realmente é isso que a gente aprende. Porque se a gente se coloca no lugar da pessoa para sofrer o impacto, a gente corre o risco de ficar desacordado e morremos os dois, né? E não tem nem chance de salvar outra pessoa. Eu falei assim, caramba, se você for falar é verdade, entendeu? Não faz sentido nenhum você deixar de aprender um assunto, né? Perder o seu tempo se desenvolvendo para investir em treinar outra pessoa, né? Aquela pessoa vai passar, vai para frente, você vai ficar para trás. Então tem que tomar cuidado. Quando você já teve algum resultado muito bom no vestibular, sei lá, faz conta que você está prestando no vestibular X e no vestibular Y você foi muito bem numa determinada matéria. Eu vou dar um exemplo aqui mais prático. A pessoa que prepara para fazer engenharia na FUVEST ou engenharia no ITA, geralmente tem mais facilidade em matemática, né? E tem facilidade com as questões do Enem. Então, essa pessoa, se for o caso de ter bastante facilidade com as questões de matemática do Enem, pode se dar o luxo de ensinar a matemática do Enem para outras pessoas que vão prestar só o Enem. E outro resultado que mostra assim, que você já está num nível que vale a pena você ensinar até para reforçar o seu conhecimento, é se você está indo muito bem em provas antigas, se o seu resultado em provas antigas está muito bom. Outra forma de ensinar da maneira correta é o seguinte, é você usar apenas uma pequena parcela do seu tempo. Se você tentar tirar várias dúvidas o tempo todo, você acaba não se desenvolvendo também. O foco tem que ser a sua aprovação. Então, de acordo com a sua aprovação, você tem que correr atrás de buscar a sua aprovação. Eu considero
considero que é uma maneira certa, tem gente que acha que não, mas a experiência que eu tive me mostrou que faz sentido, é você ensinar num contexto de troca. Você ensinar algo que você domina para alguém que tem dificuldade naquele assunto e aquela pessoa te ensinar algo que você tem dificuldade e que ela domina. Na época que eu estava fazendo cursinho, eu era muito fraco em redação. Eu passava as minhas redações, né, eu pedia para uma colega minha, para Luciana, corrigir as minhas redações. E de vez em quando, porque ela também não precisava muito, mas de vez em quando, quando ela precisava, eu ajudava ela em alguma questão de matemática ou física, que eu tinha mais facilidade. Então é um contexto de troca, né? E outro contexto de troca também é quando você está dando aulas particulares, né? Como assim, Bruno? Você está dando aula particular, sei lá, vai que você é como eu, né? Que estava estudando, que precisava ganhar dinheiro, não tinha ninguém para te dar dinheiro para você ir para o cursinho, para se preparar. Aí eu dava as minhas aulas particulares lá e ganhava um dinheiro que eu usava para pagar transporte, lanche, né? E um pedaço lá no cursinho. Bruno, se você sabe resolver alguma questão que outra pessoa tem dúvida, tudo bem ajudar? Tudo bem, se a pessoa te pediu ajuda, você vai lá e ajuda, entendeu? Mesmo sem saber se você sabe mesmo aquele assunto, já que você não testou em simulados ainda. Não, se você consegue ajudar a pessoa a resolver uma questão, você ajuda, né? É porque tem gente que entra numa já de todo fazendo cursinho e eu já vou começar a dar aula. Não é assim, entendeu? Na turma ITA acontece muito, né? Tem gente que às vezes só de entrar na turma ITA acha que já é mais inteligente. Não tem nada a ver, né? Inclusive, saber resolver questões do ITA não é prova de inteligência nenhuma, é prova muito mais de treino, né? Tem gente que acha que, nossa, resolver questões mais difíceis, eu sou muito inteligente. Não significa nada. Por que eu falo isso? Porque muita gente quer entrar nessa de professor, né? Eu lembro que eu tinha um colega no cursinho que ele gostava muito de ensinar aqui, que tinha estudado, né? E às vezes ele passava um pouco dos limites. Ele entrava na sala de aula, a gente tá assistindo a aula e tal. O professor fazia um comentário, ele já queria emendar aquele comentário do professor com outro conhecimento, porque nos fundamentos da geometria euclidiana foi dito isso, isso, isso. Cara, você nem passou no vestibular ainda, entendeu? Você ainda nem entrou na faculdade. Segura sua onda aí. O professor não falava isso com ele não, porque é complicado o professor falar, né? Porque a verdade é a seguinte, anota isso aí. Enquanto você não passar na faculdade, se tornar um professor vai ser uma grande perda de tempo para você, tá?